Primeira coisa que a gente precisa entender, interpretar bem a parábola. Talento era uma moeda daquela época, era um tipo de dinheiro usado naquele tempo em que Jesus caminhou por essa terra. Existia o talento, existia o estáter, existia também o denário e tantas outras moedas. E talento era um tipo de moeda que era usado naquele tempo para os cobradores de impostos, para pagar tributos, para pagar contas também. Então, talento aqui no texto, literalmente está falando de dinheiro. Mas a gente faz a tradução ou a aplicação do texto como se talento também é como dons que Deus nos dá. E é tão interessante, irmão, porque aqui o texto fala que a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1 talento. E sabe quanto que vale o talento? O talento ele equivale a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum daquela época. Um talento equivale a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. O denário, que era o dinheiro de pagar a diária de um trabalhador comum, ele era usado para pagar a diária. Mas o talento, um talento, é como se fosse o equivalente a 20 anos de trabalho. Então, quando você lê o texto aqui, e você vê na hora que fala, e a um deu 1 talento, quando a gente acha que é pouco 1 talento, esse 1 talento tem o valor financeiro daquela época de 20 anos de trabalho de uma pessoa comum, de uma função comum, de um salário diário de uma pessoa qualquer. Então, só para você entender o valor do que está sendo proposto aqui nessa parábola. O texto fala, e é tão interessante que é Mateus 25, logo depois que a gente lê e fala sobre a parábola das 10 virgens, que nós já pregamos aqui, se eu não me engano, na semana passada. E Jesus continua falando desse mesmo texto, só que usando agora uma parábola diferente. Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 com azeite, 5 sem dinheiro, ou sem azeite, perdão, mas com dinheiro. E aí Jesus agora está tratando do mesmo assunto, mas usando uma parábola de uma maneira diferente, para tentar chamar a atenção primeiro dos discípulos, segundo das pessoas que estão ao redor dele, e hoje para chamar a atenção da igreja. E aí eu quero aqui nessa noite discorrer algumas coisas sobre essa parábola dos talentos. A primeira coisa que a gente vê é que o Senhor, que representa no caso Jesus, ele chama os seus servos, aqueles que já trabalhavam com ele, aqueles que já serviam a ele. E ele distribui talentos, e o que eu comecei dizendo aqui hoje, e volto a repetir, ele distribui o talento segundo a sua capacidade. Diga, o talento é de acordo com a capacidade.